que eu fiz aqui, ó? Eu peguei um lote. Então, assim, ó, quando a gente pega um lote lá, eu sempre brinco assim, fecha o olho e imagine o lote que você escolheu na fazenda. Dentro desse lote, independente da época do ano, se for em janeiro ou em dezembro, vai ter vaca com score 2,5? Vai. Vai ter vaca com score 3? Vai. E vai ter vaca com score 3,5? Vai também. O que acontece é que a vaca com score 3, ela não vai responder ao aumento de prenhez igual a vaca score 2,5. Concorda comigo? Vamos enxergar isso aqui, ó, para vocês verem. Então, eu criei um cenário assim, ó. Eu falei que eu tenho lá um lote de 100 vacas e eu tenho 25 vacas em cada um desses scores. Então, tem 25 vacas com score 2,5, 25 vacas com 2,75 e 25, 3 e 3,25. Se a gente pegar o trabalho do Rafael lá, a probabilidade de prenhez na IATF é essa aqui, ó. Então, 47, 52, 59. Se eu pegar 25 e multiplicar pela porcentagem, vai dar 12 bezerros, 13 bezerros e 15 bezerros. A somatória desse lote que eu fiz IATF, pum, mediana nacional, 50% de prenhez na IATF. Fechou, Mari? Fechou. Sem novidade nenhuma até aqui. Ah, Matheus, mas aqui em casa eu tenho muito mais vaca magra do que vaca gorda. O número aqui vai ser pior. Provavelmente seu lote vai dar menos de 50% de prenhez na IATF. Ah, Matheus, mas eu uso touro e depois corrige isso lá no final. Cara, tem um monte de discussão que a gente dá para ter aqui. Né? Qual que é o melhor bezerro, da IATF ou do touro? Qual que é o melhor bezerro, do cedo ou do tarde? Né? A gente fala aí, diferença no peso da desmama do bezerro do cedo em relação ao do tarde, de 30 a 40 quilos. Óbvio que existe uma série de fatores impactando isso, que não só nutrição de vaca. A gente já falou aqui, o bezerro do cedo, ele se torna ruminante no momento que o pasto ainda é de qualidade. O bezerro do tarde, ele se torna ruminante no momento que o pasto já está ruim. Por isso, o peso da desmama é tão diferente. Mas, se eu sou produtor de bezerro e eu vendo bezerro no peso, a gente está falando em 30, 40 quilos de diferença no bezerro do cedo em relação ao bezerro do tarde. Quantas pessoas não gastam 100, 120 quilos de creep feeding para aumentar 30 quilos de peso das mamas? Quando eu vejo isso, às vezes, Mari, assim, eu vou numa fazenda, o cara tá lá com mais de 60% dos nascimentos no tarde, falando em creep feeding. Tudo bem. É uma estratégia? É. Mas por que não tratar das vacas e trazer essa curva de nascimento para o cedo? Como? Cuidando do score de condição corporal parto. Mas voltando à nossa conversa aqui. Aí que eu fiz esse cenário. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou fazer uma suplementação com o objetivo aqui de ganhar 0,75 pontos de score de condição corporal. Qual a suplementação, Matheus? Depende do seu pasto, depende de uma série de fatores. Por isso a gente já discutiu os potenciais das estratégias lá na semana passada. Quando a gente faz isso, o que a gente tem aqui, ó? Essa vaca ela vai sair de 2,5 para 3,25 de score ao parto. E a probabilidade de prenhez dela vai sair de 47, para 52,5. Ou seja, esses 25 animais, em vez de eu ter 12 bezerros, eu passo a ter 13. E eu fui trabalhando isso para cada um dos animais aqui. Todo mundo recebendo a mesma estratégia de suplementação, certo? A gente está falando aqui de um lote de 100 animais. Se a gente somar aqui essa última linha, a gente tem lá 57 vacas prenhas. E a gente teve um ganho aqui em 5,86, vai? A gente emprenhou 6 vacas a mais no lote. Beleza, Mari? Beleza. Ô, Matheus, só assim, ó, um ponto de condição corporal equivale a quantos quilos?
Meio ponto é de 4 a 6% o peso do animal. Tá, meio ponto. É. Também. Beleza? Aqui, ó, tá bem claro quando eu montei essa tela que é assim, ó, aonde está o ganho que a gente está tendo? Concorda comigo que está vindo desse quadrado aqui, ó? Porque aqui eu praticamente não tive ganho. Ou seja, eu suplementei o lote todo para ter ganhos desses animais. Aí, desses animais aqui, cara, não mudou muito a vida. Quando a gente olha para isso, por que a gente então não pega o momento da desmama e faz uma parte nesse lote? E passa a ter lote de animais magros e lote de animais com bom score de composição corporal. E você já ouviu aquele papo assim, ah, vaca gorda tem dificuldade de emprenhar. Isso pode ser verdade lá no gado de leite. No gado de corte não é uma verdade. Qual que é o problema da vaca gorda na fazenda? É que você gastou comida com ela enquanto tem vaca magra. Você não alocou o recurso da forma correta. É ou não é? Então vamos lá. Olhando para qual que é a tomada de decisão, então? Vamos apartar o lote lá na desmama e ter lote de vaca magra e lote de vaca gorda. Ah, mas isso dá muito trabalho. Dá, né? Mas para ganhar mais dinheiro tem que dar pelo menos um trabalhinho, né? Mas vamos lá. Aí a gente apartou aqui o lote. E aí, quando a gente olha para esse lote, Mário, olha aqui, ó. A gente passa a ter 100 vacas magras e a probabilidade de prenhez na ETF está lá, ó, menos de 50%. Quantas fazendas aqui a gente não tem lote que dá prenhez de menos de 50% de prenhez? E aí a gente vai lá e faz o mesmo exercício. Faz uma suplementação para aumentar 0,75 pontos de score de condição corporal e começa a avaliar o ganho em prenhez que os animais teriam. E olha aqui, ó. Aumenta muito, quase 50%, o número de vacas prenhas. Ah, Matheus, isso é muito ou isso é pouco? Vamos fazer conta, gente. E aí vocês tomem a decisão que faz mais sentido para vocês. O que eu tenho aqui é assim, ó. Quando eu suplemento todo o lote, entendendo que tem 25, 25, 25, 25, o potencial de ganho que está na mesa são 6 vacas a mais prenhas. Se eu fizer uma parte, o potencial de ganho é 8 vacas e meia. E onde isso vai impactar? Na nossa análise de custo-benefício. Porque eu gosto de pensar assim, ó. Tá bom. Eu vou fazer um proteinado, por exemplo, nessas vacas, com a parte e sem a parte. Qual que é a pergunta que vem na minha cabeça? É assim, ó. Qual que é o ganho que a gente tem que ter em bezerros a mais desmamados para justificar o investimento? Ah, eu preciso aumentar em 5 bezerros a mais para pagar a conta. Concorda que está muito apertado aqui e aqui está folgado? Então, é esse o racional. Igual assim, ó, a conta que a gente já fez várias vezes na Recria. Qual que é o ganho adicional que o animal tem que ter para pagar o desembolso adicional de um proteinado? Aqui a conta é exatamente a mesma, só que com um pouquinho mais de variáveis. Ô, Vamos Matheus, lá. e assim, ó, o de baixo, não sei se. Vamos lá na parte econômica, mas eu ia falar assim: o de baixo é que com a parte, o número de animais é menor, né? Quase que a metade. Mas assim, dentro daquele lote, você vai tratar todo mundo. A gente está falando assim, ó, em ter 100 vacas aqui ou 100 vacas aqui. O número de Ah, tá. animais é o mesmo, beleza? Então, beleza. Então, assim, ó, eu tenho 25, 25, 25, 25. E aqui eu tenho 50 e 50. Ok? Tá. Vamos lá. Sal Coreia. 44 centavos por dia. Proteinado. 1,30 por dia.
Desembolso adicional, um menos o outro, 86 centavos por dia. Isso aqui é zero difícil, é matemática um menos o outro. Certo? Tempo de suplementação, eu coloquei aqui 120 dias. Ah, mas aqui em casa 150, não tem problema, depois faz sua conta. Se a gente fizer a conta aqui, ó, 86 centavos vezes 120 dias vezes 100 vacas, a gente vai ter um desembolso adicional de R$12.326,40. Basicão aqui. Qual que é a conta? Se, por exemplo, um bezerro está custando 2.730, da onde surgiu esse número? Estou pensando num bezerro de 210 quilos a R$13 o quilo. Ah, mas aqui está 12. Faz sua conta aí depois. A gente pegar esses 12 mil reais e dividir pelo valor do bezerro, a gente precisa de 4,5 bezerros para pagar a conta. Estão comigo? Beleza? Beleza. Tá bom. Só que da prenhez até a desmama tem uma janela aí, né? Eu vou pensar só pura e simplesmente em perda gestacional. E aqui cada um pode ter seu número. Eu considerei uma perda gestacional de 5%, ou seja, eu tenho que aumentar esse número de 5% a mais, dividir por 0,95, entendendo que eu tenho uma perda da gestação até o desmame. Aqui tem umas observações importantes para a gente ter. Por exemplo, vaca magra, a probabilidade de perda gestacional nela é muito maior do que na vaca gorda. Então, eu tenho um ganho aqui muito diferente daqui em relação a isso. São efeitos secundários que dá para trazer para a mesa. Ok? Mas percebam que, para esse cenário aqui, a gente precisa de 5 vacas a mais prenhas para pagar a conta. Certo? Para esse cenário. Se eu quero trabalhar esse cenário aqui em cima, concorda comigo que a conta quase não fecha? Sim. Eu preciso de 5 e meu ganho é 5,85. E aí vem, tá de vaca é caro, não vale a pena. E talvez nesse cenário realmente não vale. Agora, o cenário de baixo já começa a ficar bem interessante. Porque eu tenho quase relação de 1 para 2. Eu gasto R$1, me vem 2. E aí, já respondendo a pergunta do Maurício, só proteinada é suficiente? Depende. Como está seu pasto? Eu tenho facho, não tenho facho? Aí vai ter que entender o que você está oferecendo para essa vaca, porque assim, a vaca vai comer 2% do peso vivo de pasto e 0,1 de suplemento. Quem vai fazer o ganho de peso não é o suplemento, é o pasto, certo?